Fala, meus leitores, como é que estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar de um novo mangá lançado, que no caso é The Strongest Angel Evolutionary Tale, que é uma obra do protagonista que era um anjo, um arcanjo, como você quiser falar, e ele acabou vindo para o mundo normal, o mundo de hoje em dia na era moderna. Só que essa obra, esse mangá, é um pouquinho diferente do normal, porque como é um mangá, uma webtoon, ela normalmente seria feita por coreanos, só que não, essa obra é um manhwa japonês. Bom, isso não é muito comum nesse mundo dos webtoons e manhwas, porque a maioria é feita por coreano. Bom, tem ocasiões como Berserk of Gluttony, que é uma obra japonesa, que no caso tem um manhwa, tem um mangá e tem anime. Outro caso diferente que é a novel do Pendragon, que está sendo serializada como manhwa, mas a sua novel é uma novel japonesa. É só um exemplo simples de obras japonesas que também podem ser feitas em webtoon, que pelo visto está crescendo, já que essa obra que eu estou falando nesse vídeo, ela foi lançada junto com outra, que é Guardians of the Light. Também é um manhwa feito por japoneses. Isso é legal, porque se tiver mais adaptações que em vez de mangá seja em webtoon, eu acho isso legal. Não é tão explicado assim, tem um ritmo diferente, mas eu também acho legal essa mudança. E é isso, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, sobre o protagonista, sobre o início dela. E é isso, eu peço lá que você se inscreva e até mais. E vamos pro vídeo. Bom, dando um contexto geral sobre a obra, que é sobre o protagonista, que é um arcanjo chamado Lúcifer, que ele é bem doido da cabeça, que adora uma luta, é fanático por luta, e agora ele está na época atual, onde humanos e demônios coexistem de maneira normal. E agora, nesse mundo atual, que ele está mais fraco do que o normal, que ele está recuperando seus poderes de pouco em pouco, ele vai ter que lutar muito para sobreviver nesse mundo. Aliás, eu achei o ritmo dessa obra muito acelerado, sei que isso é bom, mas é estranho. Normalmente teria mais calma para abordar vários assuntos, várias conversas, mas não, parece que é tudo acelerado. O protagonista sai de um lugar, já encontra outra pessoa que ele vai meter a porrada, aí depois ele sai de lá, já vai ter outra luta. Mas vamos para o início. A obra ela já começa com o protagonista se preparando para enfrentar Satã, que é o, entre aspas, o vilão que eles precisavam derrotar. Só que ele vai lutar contra os demônios, um aquecimento básico para enfrentar o Satã. Só que como tem vários desses demônios, o protagonista, então ele usa sua habilidade Apocalipse e manda geral jogar no Vasco. E depois de matar todos eles, e depois de passar o rodo em geral, o protagonista finalmente chega em Satã. Satã estava bem diante dele. Aliás, Satã era grande pra caraca, o protagonista parecia uma pulga perto dele. O protagonista e seus outros dois aliados se preparam para a luta contra Satã. O protagonista toma a frente e avança contra Satã. Só que ele não esperava, mas ele é perfurado nas costas por seu companheiro. Era o Arcanjo Miguel que o traiu. E ele ainda estava rindo daquilo, da traição contra o protagonista. E o protagonista, fraco, sem poder algum, ele começa a cair do céu. Só que em vez do protagonista morrer, ele acorda enquanto caía em uma cidade da era moderna. Ele estava totalmente pelado e caía no lixo em algum beco escuro da cidade. E por sinal, naquele lugar tinha uma linda mulher fugindo de dois caras. Só que aqueles caras não eram humanos, e sim demônios. Então o protagonista entra na frente dela para salvar ela, já que aquele eram demônios, então ele podia descer a porrada neles. Só que o protagonista ele apanha dos dois, já que ele não conseguiu usar seus poderes. Mas enquanto os dois demônios riam do protagonista todo surrado, eles foram engolidos por cobras que eram daquela mulher que eles estavam perseguindo. Então aquela linda mulher, ela começa a ver o protagonista todo surrado e desmaiado no meio do lixo. Então ela carrega ele pra casa. Foi até engraçado o jeito que ela levou ele pra casa. Ele quase engolido pelas cobras dela. Então o protagonista, quando ele acorda daquele lugar, ele finalmente se apresenta formalmente. O protagonista, ele era um dos arcanjos de Amatsukami, o arcanjo Lúcifer. Então ele contou a história para ela de como ele foi parar naquele lixo que ela viu ele caindo. E depois de ela escutar tudo aquilo, ela só conseguiu rir daquilo. E é claro que ela nunca acreditaria de início naquela história sem pé nem cabeça que ele contou para ela logo no início, porque ele estava muito fraco, ele era um baita de um fracote atualmente. Aliás, essa mulher, ela se apresentou e ela era o braço direito de Satã. Seu nome era Lilith. Ela estava naquele lugar porque estava procurando Satã, que desapareceu há um tempo. E a última notícia dele era que ele estava lutando contra alguém. O protagonista, ele afirma que era contra ele. Dito isso, ela expulsa o protagonista da casa dela. Enquanto saía da casa dela, o protagonista se meteu em outra confusão. Aliás, o cara que pediu ajuda ao protagonista, depois do protagonista ter descido a porrada naqueles outros humanos, aquele cara, ele virou um demônio e tentou atacar o protagonista pelas costas. Mas o protagonista se esquiva, mas ainda assim é pego. Mas antes do protagonista morrer, ele tem uma luz brilhante saindo do seu peito. E agora ele pode usar os seus poderes.
Então o protagonista usa sua primeira habilidade e mata aquele demônio. Entre aspas, mata. Então a luz volta para o seu peito e o protagonista não conseguiu decifrar ou entender o que era aquilo. Enquanto o protagonista pensava nisso, aquele demônio que ele pensou que tinha matado, ele escapa e o protagonista, vendo isso, ele tenta ir atrás do demônio. Só que quando o protagonista estava correndo atrás daquele demônio, brota um carro na frente dele e sai mais um demônio querendo briga com o protagonista. E é isso, rapaziada. Assim acaba um resumo rápido dessa obra. Eu peço lá que você se inscreva e lê essa obra porque vale a pena. E não se esqueçam de ir na outra obra japonesa também que foi lançada junto com essa, que é Guardians of the Light. E é isso. Tchau e até mais.